Olá, mulheres! Estamos aqui com o QGCast, o seu podcast da QG Feminista, Feminismo em Revista. Finalmente, agora a gente estreou o nosso podcast. É um pedido aí que está rolando há muito tempo e virou moda e nós estamos aqui. Nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre o feminismo, tentando trazer, né, as principais questões, explicar direito do que se trata esse movimento, o que ele é, o que ele não é e contra o que nós estamos lutando. Muita coisa para falar. A gente está aqui com a Nath, ela é a Fêmea Brava, que escreve aqueles textos maravilhosos lá no blog que está hospedado no Medium. A gente está com a Mel, a Melina Bassoli, que também escreve coisas muito bacanas pra gente. E eu já vou aqui quem está falando é a Cila Santos. Também escrevo coisas muito bacanas, procurem por lá. E eu vou começar passando a palavra para elas, porque eu quero que elas comecem me respondendo. Mel, Nath, o que é feminismo? Oiê, muito bom estar aqui. Primeira vez participando de um podcast, muito bom. A gente tem pensado, né, muito nessa questão do que é o feminismo e do que não é o feminismo. Eu acho que tem uma frase que dá uma resumida, que é: o feminismo é a luta pela libertação de todas as mulheres, né? E aí eu acho que se a gente partir daí, a gente consegue debater o que de fato pode emancipar mulheres, né? O que de fato pode libertar mulheres e o que não passa de discurso liberal, né? Eu acho que esse que é o nosso desafio aqui hoje. Olá, eu sou a Melina, eu concordo com a Natália, eu acho que o feminismo é a luta de libertação de todas as mulheres, e se você faz algo que não é exatamente emancipador para todas as mulheres, você não passa de um discurso liberal. Se você está fazendo algo que você considera bom para você como pessoa, porém não fortalece o grupo como um todo, é apenas um discurso liberal. Então, isso tem sido apropriado muito, né, como praticamente todas as lutas sociais são apropriadas pelo capitalismo, e por isso a gente tem que ficar muito de olho em que realmente emancipa e o que não emancipa. E o feminismo é o que emancipa. Tá bom. A gente está falando aqui de libertação, mas eu acho legal a gente deixar claro uma questão. Quando a gente fala que o feminismo é a libertação de todas as mulheres, a gente está falando libertar do que exatamente? Porque se a gente tem uma situação de que a gente quer se libertar, a gente está falando que existe um captor e existe uma vítima. Nessa posição de vítima, e aí eu vou falar vítima mesmo, apesar dessa palavra ser usada de maneira até pejorativa, nós temos as mulheres, nós somos oprimidas há 6.000 anos, estamos aqui numa posição que não é nada interessante para nós. E do outro lado a gente tem os homens. Então a gente precisa deixar claro contra o que a gente está lutando e contra o que a gente quer se libertar, que é justamente a opressão e todo o sistema patriarcal que coloca a gente nessa posição. O que você acha, Nath? Pois eu fico muito preocupada, né, da gente usar essa palavra de vítima, que também é uma forma muito patriarcal de nomear as mulheres, né? Quando a gente fala da luta por direitos, quando a gente fala dessa luta mais institucional aí de busca por direitos, a gente tende a se colocar nesse lugar de vítima, né, a assumir pra gente esse papel de vítima, e aí eu acho que isso pode ser perigoso pra gente também, né, porque a gente, quando a gente usa é isso, né, a gente está numa luta que também é uma luta que perpassa a linguagem, né, a linguagem dos homens, a linguagem que os homens que foi instituída pelos homens para nomear a gente, que foi instituída pelos homens para dizer o que a gente pode ser, o que a gente não pode ser. Então eu gosto muito da ideia de tratar as mulheres como atingidas, né, nós somos atingidas, nós somos atravessadas pela violência masculina, nós somos atravessadas pelo sistema patriarcal de mundo, né. E aí esse sistema mesmo que inventou o capitalismo, o sistema patriarcal que inventou o racismo, o sistema patriarcal que inventou o sexismo, o machismo. Então todas essas violências são violências que elas são materiais e simbólicas, né, e elas nos atravessam as variadas mulheres, né, ao redor do mundo. Mas eu concordo com você, a gente tem que aprender a nomear
quais são essas violências, a gente tem que aprender a nomear quais são os sistemas de opressão para poder saber exatamente o que a gente vai combater, né? Porque senão fica muito vago. Eu acho que de repente a Mel pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que ela considera que seja a nossa principal luta, o que nós mulheres precisamos nos organizar para combater, para um dia talvez ter uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o que a gente precisa combater esse sistema, como vocês falaram, mas falando dessa forma realmente fica uma coisa muito vaga, fica parecendo que não tem, né, uma materialidade nisso tudo, fica parecendo que está aí no espaço e a gente não consegue entender como se dá essa opressão. Então, o que a gente tem é um sistema que beneficia homens em detrimento das mulheres, né? Tem uma coisa que eu acho importante a gente ilustrar bastante quando a gente fala de sistema patriarcal e quando a gente fala de patriarcado, que é que, como já foi aí falado, isso parece uma coisa bastante abstrata, né? O patriarcado, como se o patriarcado fosse um bicho-papão que morasse debaixo da cama. E, na verdade, quando a gente fala de patriarcado, como você já bem colocado, a gente está falando de um sistema que atravessa tudo que a gente conhece. É só a gente observar um pouco. Observar um pouco como no executivo, 90% das pessoas que estão lá decidindo as coisas são homens e homens brancos. No legislativo, no judiciário, nas forças militares, nas empresas. Você vai olhar a lista da Forbes dos 20 mais ricos, todos eles são homens brancos. Eu acho que a primeira mulher que aparece, ela é 18ª e, se eu não me engano, ela é herdeira. Tem uma perdida lá no meio que conseguiu construir fortuna do zero, mas a esmagadora maioria é de homens brancos que estão aí sendo donos do capital e construindo patrimônio, e eles dominam a mídia, são eles que dirigem os filmes, são eles que escrevem os roteiros, são eles que escrevem os livros, são os homens que fazem a pesquisa científica, são os homens que fazem as descobertas médicas, eles que definem o que vai ser pesquisado, eles que definem para onde vai a verba, eles que definem as tecnologias que estão sendo feitas. É isso, você tem aí a pílula feminina e ninguém se interessa em colocar a pílula masculina para frente, quando eu falo de pílula anticoncepcional. Porque as mulheres já estão resolvendo o problema. Então você tem realmente todo um sistema que é feito para beneficiar homens. É isso que a gente chama de patriarcado e é contra isso que o feminismo luta. Contra um sistema que ele coloca a mulher numa posição de profunda subalternidade. E isso é material, isso é concreto, isso a gente vê o tempo inteiro. Desde do microcosmo do marido que acha que tem direito de mandar na esposa e nas filhas, porque elas são mulheres, até o que você passa dentro da sua empresa, todos os preconceitos que você sofre, todo o assédio que você sofre, o medo de violência sexual. A gente não tem esse mundo machista e as coisas acontecem como são, e isso eu estou falando até da cultura ocidental. Se você for pegar outras culturas ao longo do tempo, cada um tem sua nuance, onde a mulher ela vai de mais ou menos a muito ruim. Não tem uma cultura em que a mulher esteja bem. E é em combate a isso que o feminismo surgiu, é contra isso que a gente luta. A gente tem que ter muito claro aí o que está rolando. E eu acho que é importante a gente falar também que esse patriarcado ele funciona através de um sistema de gênero, um sistema que coloca papéis para as pessoas seguirem de acordo com o seu sexo. E a partir daí você cria toda um status de como aquela pessoa deve ser na sociedade, do que ela deve vestir, do que ela deve gostar, se ela deve ser subalterno, se ela deve mandar. E, enfim, todo um sistema a partir do patriarcado de como funciona essa opressão dos homens sobre as mulheres. É muito curioso, né? Porque quando existe esse sistema de gêneros, né? Que é justamente um sistema que é um sistema que coloca duas possibilidades só, né? De atuação no mundo, basicamente. Que é um agir masculino e um agir feminino, né? Esse agir feminino, esse agir da subalternidade é um agir inventado pelo olhar masculino, né? Ele é olhado
pelo homem, nós somos o outro, como bem explicou a Beauvoir lá naquele Segundo Sexo. Nós somos o outro. E aí, o que a gente faz nesse lugar, hoje, enquanto outro? Como bem ilustrou a Cecília. A gente, me parece que a gente fica, e também como bem falou a Mel, né? Me parece que a gente fica entre ficar no nosso lugar ou galgar um lugar no espaço dos homens, né? E aí é como se só existissem essas possibilidades pra gente. Então eu vou ficar aqui subalterna ou eu vou ocupar um lugar historicamente masculino. Quando a gente ilustra os poderes, a gente fala o judiciário ou a mídia, quando a gente, ou o executivo, quando a gente ilustra esses poderes, por que eles estão repletos de homens, né? E por que quando a gente coloca uma mulher para ocupar esses espaços, elas ficam de mãos atadas ou precisam emular ou simular um comportamento masculino para estarem nesses espaços? Porque esses espaços foram construídos por homens para manter homens e para perpetuar o poder masculino, né? Então agora aí a gente consegue uma, sei lá, uma cota para mulheres de 10%, ou que seja uma paridade, uma cota para mulheres 50%, 50% de mulheres, 50% de homens no executivo ou no judiciário. O que essas mulheres vão fazer nesse lugar que foi forjado por homens para manter o poder dos homens, né? Qual que é a possibilidade de atuação dessas mulheres aí? Eu acho que quando as feministas chilenas elas questionam esse poder masculino, o poder que a gente almeja, né, enquanto feministas, elas estão perguntando isso, né? Digamos que um dia a gente tenha uma equidade de gênero, que é um mito que o feminismo liberal adora falar sobre, né? Equidade de gênero, equidade de oportunidades. O que a gente vai fazer, o que a gente pode construir de fato na ocupação desses espaços que historicamente são masculinos? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar também é que a feminilidade ela existe em oposição à masculinidade. Ela não existe sozinha. Então você não constrói o poder através da feminilidade. Você não tem como conquistar poder através desse papel que ele é por si só subalterno. É um papel de gênero que é para ficar subalterno, né? Então não dá para você exaltar a feminilidade e tentar, a partir daí, conseguir libertação das mulheres. Não tem. A feminilidade ela existe para se opor a essa categoria que os homens inventaram para eles, que é uma categoria de poder. Então, eu acho que não tem como galgar o poder através da exaltação dessa feminilidade que é subalterna de qualquer forma. E o que vocês chamam de poder, assim? Qual seria um poder ideal para mulheres, assim? Olha, eu acredito que o poder das mulheres, no caso, é poder decidir sobre si mesmas, decidirem suas vidas, terem oportunidades reais de escolha, tá? As mulheres poderem construir uma sociedade muito mais justa, tá? Não só para a gente, para todo mundo, né? Para as crianças também, especialmente, que não seja essa sociedade completamente exploratória que a gente tem hoje. Mas tem uma coisa, Melina, que eu acho que é o seguinte: a gente tem uma semântica do que é poder que ele não desassocia de uma ideia de masculinidade. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Essa pergunta foi muito boa. O que você pensa num poder para as mulheres? Eu não consigo pensar em poder e no campo semântico da palavra poder sem associar ações que hoje estão puramente no campo da masculinidade, como dominação, violência. Eu acho que até porque se a gente for parar para pensar em poder, a gente pressupõe que necessariamente precisa ter alguém subalterno, né? Eu acho que a gente tem dificuldade de pensar os termos fora mesmo do sistema masculino, porque o mundo que a gente conhece é o mundo dos homens. Então, quando a gente pensa em poder, é muito difícil a gente dissociar de uma noção do que é o poder hoje, que é um poder masculino, é um poder branco, é um poder classista, né? Então fica difícil mesmo a gente conseguir imaginar uma coisa completamente fora disso, porque a gente simplesmente não tem o histórico disso. Nós não temos a história das mulheres, a história fora desse poder patriarcal, ela foi meio que apagada. A gente não tem
a descrição de um mundo diferente desse. Simplesmente a gente tem que imaginar algo que está fora completamente de toda a noção do que a gente conhece como real hoje. Então, é complicado mesmo. Eu acho que tem uma coisa mais complicada também, que o que está no campo semântico de poder para as mulheres, ela está profundamente ligada a uma ideia de sensualidade e sexualidade. Poder para a mulher é seduzir um homem. O poder que existe, o que a mulher entende como poder é a sua capacidade de conquistar um homem. O que está no campo semântico da ideia de conquista de uma mulher é conquistar um marido. Tanto que quando a gente pensa em empoderamento, o que a gente vê? A mulherada de salto, batom, com o rabo para cima, falando, nossa, eu tô poderosa. E isso é uma coisa complicada de desconstruir. E eu acho que é justamente porque a gente tem essa ideia de que a feminilidade ela pode ser uma coisa poderosa. E é uma coisa que é falsa. E quando a mulher tenta construir um certo poder, ela vai buscar onde? Na feminilidade. Mas é como eu falei antes, assim, a gente tem que pensar que a feminilidade ela só existe em oposição à masculinidade. Então, eu acho que essa ideia de poder, né, ela necessariamente ela tá atrelada se existe um povo que tem poder, existe alguém que está sendo subordinado a esse poder, né. Então eu acho que, seguindo o raciocínio da Cila, necessariamente isso se coloca como uma dicotomia também. Quando a gente fala de poder, a gente necessariamente está falando de poder sobre alguém. É. Então isso é muito perigoso, assim, no que a gente na nossa luta, né, por emancipação, eu acho que de repente poder não deveria estar aí nesse campo, né. Por outro lado, a ideia de empoderamento de um povo, eu estava lendo esses dias um artigo sobre isso, que dizia assim: "Bom, quem precisa se empoderar não tem poder, né. Homens nunca vão precisar de empoderamento, eles já detêm poder". O empoderamento, ele não entra como uma busca por poder, na verdade, né, ele entra como uma reafirmação de uma lógica da subordinação, né, não sei se estou conseguindo me fazer entender. Eu acho que você tem um deslocamento de poder. Você não tem uma fonte de poder que jorra e aí vai um poder para um grupo ou um poder para outro grupo. Você tem o poder que hoje, numa sociedade capitalista, ela se manifesta basicamente como detenção de dinheiro e influência política. Poder é dinheiro, não é mais nada além disso. E aí você tem um deslocamento de poder para o grupo X ou o grupo Y. E isso, assim, numa perspectiva de classe até discutível, né? Porque dentro de uma perspectiva de gênero, por mais que você tente deslocar esse poder, a mulheres, por exemplo, mulheres negras, elas vão ali ainda estar sempre atrás de um homem branco. Eu ainda acho que o que a gente consegue pensar, e isso é uma discussão interessante quando a gente pensa em luta feminista. A gente quer derrubar o patriarcado e a gente quer tirar o poder dos homens. E aí a gente vai assumir esse poder, porque tem uma lógica por trás disso. A gente vai bancar se apropriar dessa lógica? É que eu acho que a Mel quer falar também, mas eu só queria fazer um adendo. Eu não sei exatamente se poder é porque a gente na sociedade capitalista, é claro que poder está relacionado a dinheiro, claro que tá. Mas digamos que numa sociedade utópica todas as mulheres tivessem dinheiro, ou numa sociedade utópica todo o povo negro tivesse dinheiro. Mas ainda fosse uma sociedade racista, ainda fosse uma sociedade misógina, né. Como é que a gente resolveria isso? Não, né, não sei. Eu acho que a gente tem dificuldade de pensar essas categorias fora da realidade que a gente conhece hoje. Então, o que a gente conhece hoje como poder é justamente você subjugar alguém. E existe, tipo, um limite de poder, e esse poder tem que ser distribuído entre algumas pessoas eleitas só. E quando eu penso poder no feminismo, ou poder das mulheres, um poder de emancipação, eu penso que é um poder de não estar
subordinado a ninguém, entendeu? Eu não penso como um poder que você vai exercer sobre alguém, mas Você pensa como liberdade mesmo, sim, mas no sentido da palavra estrito senso. sim, talvez seja um poder para o grupo que acaba sendo um poder ah, que se torna de todos os indivíduos, mas não é um poder de subjugar. Eu não quero ter o poder que os homens têm hoje na sociedade, entendeu? Eu não quero ter o poder de subjugar alguém, de oprimir alguém. Eu não quero esse poder, eu não quero tomar o lugar dos homens na sociedade. Eu quero simplesmente que não exista mais alguém nessa posição. Alguém na posição de opressor e alguém na posição de oprimido. Então, o poder, quando eu penso de a gente alcançar, é mais nesse sentido de liberdade, mas talvez seja uma questão de palavreado mesmo. A gente tem que repensar as palavras que a gente usa, com certeza, concordo. Mas Eu acho, Mel, né, nessa linha, né, que a gente volta pro debate, né? Porque se eles nomearam tudo, e se a gente está numa disputa também pela linguagem, pelo direito da gente se nomear, pelo direito da gente falar o que é ser mulher, pelo direito da gente conseguir contar a nossa própria história com a nossa voz, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que passar uma borracha, né? Nisso tudo, porque fica difícil. Passou uma borracha 50% da humanidade. Não, mentira. Começando por aí. Mas eu acho que é uma disputa que é uma disputa de raiz mesmo. Quando a Margareta Pisano, quando a Beauvoir, quando a Adrienne Rich vão falar pra gente que o mundo é dos homens, né? E que a gente aprende a falar nesse mundo, a gente aprende a pensar nesse mundo. O que elas estão propondo é um abandono da nossa condição justamente de vítima, é um abandono da nossa condição de femininas, de mulheres subordinadas, e é um levante que elas estão propondo, um levante pela nossa própria vida, um levante para um olhar sobre outras mulheres, um levante para uma tomada de consciência que diz assim, ó, eu sou mulher, por mais que eu esteja ocupando um cargo aqui masculino de poder, eu entendo que a maior parte da população mundial, que é de mulheres, é subordinada a esse poder. Eu tô vendo as mulheres morrerem, eu tô vendo as mulheres sendo estupradas, eu tô vendo as mulheres apodrecerem dentro da rocha, né? A metáfora maravilhosa da Andrea Dworkin, e isso me incomoda, né? O cheiro das mulheres apodrecendo dentro da rocha do patriarcado me incomoda. E então eu preciso abandonar toda essa condição de subordinação, toda essa condição do feminino e tomar a frente, né? É muito desafiador. Eu queria fazer uma parte aqui, só até para quando a galera for ouvir, a gente situar que essa condição de subordinação, ela não é dada. Mulheres não nascem e pensam assim, ai, que delícia, um homem mandar em mim, decidir minha vida, me estuprar, me matar. Não funciona assim. A gente tem instrumentos acessórios, como a gente já falou aí, do gênero, da condição de feminilidade, da condição da masculinidade, que vão mudando a maneira como a gente se organiza socialmente. E aí, eu ouvindo vocês falarem, eu estava pensando sobre a questão da heterossexualidade compulsória e da maternidade compulsória, explicando. Heterossexualidade compulsória é o regime político em que só existe a heterossexualidade como modelo possível para estabelecimento das relações na Terra. E eu poderia ficar horas aqui falando, mas não precisa, é só a gente raciocinar um pouco como o único modelo que nos é apresentado desde sempre é o modelo da heterossexualidade. Meninas nascem com a missão de encontrar um príncipe, meninos nascem com a missão de encontrar uma esposa e mãe de seus filhos, e também de transar com o maior número de mulheres que eles conseguirem durante a vida. É uma dominação sexual mesmo, né? O motivo da existência do homem é a dominação sexual. Dominar e coagir. E das mulheres povoar a terra dando filhos para os homens, e isso se estruturou há muito tempo por motivos econômicos também, e também por motivos de dominação mesmo, de bem-estar
social dos homens, porque mesmo num ambiente micro, o homem ele é beneficiado e ele tem a sua escrava particular, existe, sabe, o proletário tem a sua escrava particular, que é a sua esposa, e a gente nasce extremamente cravada dentro dessa lógica, que é uma lógica dificílima de romper, porque em instância última, essa é a lógica que dá sentido à vida de toda e qualquer mulher. Cissa, acho que você começa essa intervenção falando justamente que a gente não nasce assim, né? Então é bom falar que quando a gente tá falando, já nasce, é porque assim, dentro da barriga da mãe, a Já gente nasce já por tá conta da socialização que a gente na recebe socialização, a lá gente do já começa útero, né? socializado. Porque é isso, quando a Simone de Beauvoir ela fala não existe um determinismo biológico que coloque mulheres nessa situação, ela está denunciando a socialização feminina. Ela está falando assim, ó, não é porque você nasce com buceta, não está ligado à sua buceta a sua condição de feminilidade. Está ligada à sua buceta a sua condição de mulher, né? Porque uma vez que você nasce e forma uma buceta no útero da sua mãe, todo mundo ali já sabe, já começa a família, os parentes, os amigos, a imaginar que, bom, se é uma menina, a gente vai então criar ela para ser mãe. Se é um menino, a gente vai então criar ele para ser um predador sexual. É basicamente isso, né? Então é sobre isso que a Beauvoir está falando, e é muito bom a gente lembrar que é sobre isso que ela está falando, que ela está falando que assim, não é porque você nasce de um determinado jeito que você vai ser mais dócil ou que você vai ser mais Você é agressivo. mais Mas, dócil porque te né? ensinam a ser assim, já que você nasceu de um determinado jeito, se é que me fiz entender. E aí, assim, por que eu toquei nesse assunto? Porque quando a gente fala de libertação, quando a gente faz essa discussão de poder, quando a gente fala de luta contra o patriarcado, na verdade a gente está falando também de desmontar de desmontar essa lógica interna. O pessoal é político, né? Você tem todo um trabalho anterior que é interior, que é você entender esse mecanismo e você começar a desmantelar isso dentro de você. Eu queria falar também um negócio sobre a heterossexualidade compulsória, que eu acho que é importante, que é a questão de que ela perspassa somente a questão do ato sexual. Ela é feita para as mulheres, na verdade, adorarem os homens em todas as instâncias da vida, da nossa vida. A gente admira homens em tudo, assim. Tudo bem que o patriarcado fez a gente só conhecer a história dos homens, mas se você for pegar quem a gente admira, né, são sempre os nossos pais, os nossos professores, são artistas homens, são cantores homens, são escritores homens, são eles que estão na academia, tá? São eles que estão na escola para a gente aprender. Assim, toda a nossa vida é construída em torno dos homens e de forma a gente não confiar em outras mulheres, da gente desconfiar delas, a gente achar que mulher é falsa, que mulher mente, que mulher não serve para ser amiga, né? Então a heterossexualidade compulsória ela não está somente em torno do ato sexual, mas assim ela está em toda a nossa vida. E quando a gente percebe isso e tenta desconstruir isso, é uma das coisas mais libertadoras que o feminismo pode fazer por nós, assim, desconstruir a heterossexualidade compulsória. A Melina, inclusive, tem uma página chamada Leia Mulheres, tá no Instagram, enfim, que é excelente, assim, que é o momento merchan, né? Que é, assim, é interessante pra gente conhecer escritoras mulheres, né? Às vezes a gente fica brincando que a gente quer construir um gueto de mulheres. Porque é importante priorizar mulheres e é um desafio, na real, é um desafio, porque a heterossexualidade compulsória, ela é, na verdade, a principal ferramenta do patriarcado para nos envolver em torno dos homens, né, para nos colocar à disposição dos homens, tanto os nossos corpos, e aí sim, né, tem a ver com como a gente gira os nossos afetos para homens, isso com certeza passa pelo tesão também, passa porque assim, quando as feministas lésbicas elas propõem uma desconstrução da heterossexualidade compulsória, elas inclusive querem sim que a gente reveja o nosso tesão, porque o tesão, bem como o gosto, é socialmente construído, né, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que os nossos gostos são socialmente construídos. Porque senão vai ser tudo determinismo biológico. E aí a gente vai entrar numa luta
aí absurda de querer entender o que está no nosso gene e o que não está. Então, assim, o feminismo precisa acreditar, e as feministas precisam acreditar, que tudo que a gente é fruto da socialização, né? Boa parte, pelo menos, é fruto da nossa socialização, a maior parte de nós, né? Então, se eu gosto de pimentão ou não, isso com certeza tem a ver com como eu fui educada para comer pimentão ou não, né? E aí é uma analogia um pouco esdrúxula, mas é por aí, sabe? É como a gente, numa sociedade que educa meninas para adorarem homens, para detestar mulheres, né? Para se relacionar com mulheres de uma forma a rivalizar mulheres, antagonizar mulheres, né? E é isso, né? Adorar os escritores, adorar os diretores e ficar. Eu me lembro quando eu era nova, eu ouvia muito a minha irmã falar assim: ah, eu prefiro escutar homens cantores. Prefiro a voz dos homens, eu não gosto muito do timbre feminino, acho voz de mulher um pouco enjoada e tal. E é muito doido, porque eu repetia isso por aí. Eu falava: "Nossa, eu também", né, quando eu era bem nova, assim. Eu não gosto muito da voz de mulheres. Só que, mano, eu passei a vida inteira, escutando bandas de homens, homens compositores. Na minha família sempre se escutou muita música, né. E aí eu sempre a nossa principal referência eram os caras, né. E quando era pra ouvir mulheres, era, eh, ouvir, tipo, artista de de infantil, né, tipo Xuxa, Angélica. E quando era pra ouvir homens, a gente ouvia MPB, a gente ouvia bossa nova, a gente ouvia, lembro que meu avô ouvia muito, Nelson Gonçalves em casa. Então, assim, é muito doido, porque a gente começa a repetir as coisas que a gente é educada, a gente entende aquilo como se fosse o nosso gosto. Tanto é que em famílias que existem pessoas, homossexuais, a chance de outras pessoas serem homossexuais aumenta. É muito doido, assim, na minha família, por exemplo, em cada núcleo tem um gay ou uma lésbica. Ninguém é assumido, claro, mas tem lá, sacou? Porque a gente consegue ver isso, é uma referência, sabe? Não necessariamente eu preciso me relacionar com homens. Olha ali, ó, a minha tia, que se relaciona com mulheres e é feliz, sabe? Então acho que é muito perigoso, né, se, a gente, primeiro pensar que nascemos de um jeito e pronto, e segundo, é perigoso e também se colocar numa zona de conforto, né. "Ah, eu não quero desviar, é o meu tesão e pronto", que é o mesmo argumento que os homens usam para consumir pornografia. "Ah, é como eu me sinto excitado", ou para consumir prostituição. Ou para práticas do BDSM, por exemplo, práticas violentas de sexo. É um argumento de que: "Ah, é o meu tesão, então deixa, no meu tesão ninguém mexe". Então acho que a gente precisa olhar para isso, cara, a gente precisa começar a admirar mulheres, sabe, começar a se relacionar com mulheres, começar a ouvir mulheres de fato, cara, o tesão vem. Chega uma hora que o tesão vem. Eu queria falar umas 3 coisas aí, mais ou menos, sobre isso. Primeiro, assim, eu sou mãe, eu tenho um menino de 5 anos, e quando você está ali na tarefa de educar uma criança, Nath tem sobrinhas também, ela com certeza observa isso, Melina também tem, é muito claro como a criança reproduz aquilo que ela vê e aquilo que ela escuta. Se uma criança tem um determinado comportamento, você pode prestar atenção que ela aprendeu aquilo em algum lugar, ela reproduziu aquilo de algum lugar. Tem até um episódio muito engraçado, que é uma lembrança de infância que eu tenho, que uma vez minha mãe me deu um brinquedinho, e aí eu não sei por que me deu uma louca. Eu peguei o brinquedinho e saí quebrando o brinquedinho, que nem uma maluca, porque eu estava reproduzindo aquelas cenas de novela em que alguém pega e sai quebrando o quarto todo. Então eu tive meu momento, assim, Maria de Fátima, né, que era o que dava na época daquelas novelas, e achei aquilo o máximo e fui reproduzir. E a minha mãe, como uma boa mãe dos anos 80, me desceu o cacete. Óbvio que ela não lembra e nega, como toda boa mãe dos anos 80. E eu não fiz de novo. Mas, assim, aquilo veio de algum lugar. Não foi uma coisa, assim, nossa, da minha cabeça de 5 anos e aí teve geração espontânea do comportamento. O comportamento ele está sendo emulado de alguém, ele está sendo entendido, ele está sendo apreendido. E hoje a gente tem muitas fontes. Não são só os pais.
Antigamente as crianças elas conviviam bem menos socialmente. Elas tinham ali o núcleo familiar, dava um pulinho na escola, voltava. Agora você tem televisão, você tem internet. A gente ainda nem tem estudos assim sobre impacto de televisão, que dirá impacto de internet no aprendizado, no comportamento, nas influências ali das crianças. O povo não chegou à conclusão nem se videogame faz a gente metralhar as pessoas ou não, que dirá o que vai a influência Bom, eu acho que não metralha, mas enfim. E que dirá a influência do smartphone. Mas fato é, você não tem aí ainda estudos longitudinais conclusivos que avaliem o impacto de todas as influências que uma criança recebe. Mas é muito óbvio que esses comportamentos são aprendidos. E é muito dolorido você ver como mulheres são sistematicamente ensinadas a odiar outras mulheres. Como elas, quando entram na adolescência, o primeiro comportamento assim muito sutil e muito visível é um comportamento de rivalizar outras meninas e tentar se diferenciar delas, sendo a mais bonita, sendo a mais engraçada, se aproximar dos meninos de alguma forma ali, obter a admiração deles, antagonizando as outras mulheres. Sobre como a gente fala coisas sobre como não dá para confiar em mulher é chata, só podia ser mulher. Como a gente reproduz essas piadinhas que os homens fazem a nosso respeito como uma forma de obter a aprovação deles. A gente vive procurando biscoito de macho, isso é tão deprimente, sabe? Como isso é colocado na nossa psique desde pequeno. A gente tem a nossa estima tão esmagada, e aí a gente cresce desesperada, competindo com as outras meninas por aprovação dos homens. Como a heterossexualidade compulsória, ela funciona tão bem para difundir a misoginia, né? Que é o ódio às mulheres, e é um mundo que odeia mulheres. Não é difícil perceber isso. A gente tem um comportamento de ódio às outras mulheres, mesmo sendo mulher. Desconstruir isso é uma tarefa. A gente aprender a confiar em mulheres, aprender a ajudar outras mulheres, a defender outras mulheres e principalmente ter ovário para antagonizar os homens, que a gente aprendeu realmente a adorar. E tinha uma terceira coisa que eu ia falar que eu não lembro, né? Mas acho que esses apontamentos que eu fiz aí são importantes, assim. Um dos principais desafios do feminismo para a gente conseguir pensar em derrubar o poder dos homens é a gente conseguir se enxergar como classe e a gente parar de odiar a nós mesmas e odiar a nossa semelhante, que são as outras mulheres, e ensinar isso para as nossas meninas. Eu acho que isso é essencial, assim, é a principal coisa, o principal desafio do feminismo hoje é reunir as mulheres, é fazer as mulheres se entenderem como membros de uma mesma classe e que precisam estar juntas para poder superar, né, esse sistema patriarcal que a gente tem hoje. E voltando um pouco, Cecília, disso que você falou de como as crianças, a gente vê muito claramente como elas são ensinadas a gostar das coisas ou se comportar de uma certa forma, né? Eu sou professora e a gente brincava, inclusive na sala de professores depois da reunião de pais, quando a gente conhecia os pais de muitos alunos, que era assim, eu sou o pai do fulano, e a gente fazia, tá, agora eu entendi o fulano. Porque assim, os pais, eles têm muita importância na criação dos filhos ainda. Tem a televisão, tem a internet, tem a escola, claro, tem a religião, tem uma série de outras coisas que eles vão adquirindo, mas ainda, especialmente de crianças pequenas, né, os pais são extremamente importantes para a formação. E era muito claro para a gente o comportamento dos pais, ou como eles chegavam a conversar com os professores, e o comportamento das crianças. Assim, era muito visível que tinha muito a ver, assim, como as crianças se comportavam e como eram os pais dela. Era impressionante. É engraçado, né? Porque todo mundo fala que criança é uma esponja, que não pode falar palavrão perto de criança porque criança absorve tudo. Porque fulano agora tá com uma mania assim, assim, assado, porque ouviu na escola. Todo mundo sabe que criança é esponja. Mas na hora de assumir a responsabilidade da criação da criança,
né, de assumir a responsabilidade, tipo, ela vai reproduzir as coisas que eu estou ensinando, as pessoas acham que não, as pessoas querem dizer que a criança nasceu daquele jeito. Ah, então a minha sobrinha é muito espivitada, não sei por que que ela é assim, ela nasceu assim. Ou, porque minha sobrinha fala muito, não sei por que que ela fala muito, não sei por quê, porque ela é hiperestimulada, né. Então é muito doido, né, como 2 pesos, 2 medidas pra gente entender a formação das crianças nessa sociedade. E e é curioso, porque a gente, como a Cissa estava falando, a gente não tem noção do que a internet vai provocar, né, na vida dessas crianças. Mas a gente já tem alguns números aí de como, por exemplo, as crianças estão tendo muito mais acesso a sites de pornografia muito mais novos. Outro dia eu estava numa palestra sobre a indústria do sexo, e aí a palestrante, que é a Raíssa, aqui do Rio, uma mulher incrível do direito, que estudou inclusive feministas para fazer a tese dela sobre prostituição, que é muito raro, né. As pessoas partem de uma proposta, da observação da prostituição como se fosse uma agência, como se fosse escolha, e aí não usam as feministas para falar de prostituição. E a gente usa, né, a gente acredita que tem que usar as feministas para falar de prostituição. E aí ela estava lá apresentando a tese dela, e falou assim: porque segundo fulana de tal, as crianças têm acesso à prostituição, desculpa, à pornografia, com cerca de 11 anos agora. E aí um garoto que estava do meu lado fez: "Puf, 11 anos". Muito antes. Eu tive acesso muito antes. Então, é sobre isso, né, a gente está aqui reclamando da prostituição, da pornografia, porque elas estão educando os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, os meninos. E estão educando as meninas também, estão educando as meninas a servir, estão educando as meninas a se colocarem, eh, no lugar de quem apanha na cama, ou no lugar de mesmo enquanto dominadora, né, mesmo quando as mulheres assumem um papel de dominação na cama, também é um papel muito ali delimitado pela pornografia, um papel, muito já ilustrado, né, um papel muito feminino, né. Entre as escolhas do feminino, o que que você pode ser na cama, entre as escolhas do masculino, quais são as variações possíveis na cama, né. Eu queria falar primeiro que eu fiquei bem contente em saber que ela vai fazer doutorado sobre prostituição, porque eu li a tese dela de mestrado sobre pornografia, eu achei excelente, né? E busquem aí, porque eu acho que tem na internet, ou tem o livro, né? Raíssa Duarte. E a pornografia como discurso de ódio contra as mulheres, alguma coisa assim. Enfim. E segundo que o jeito que a gente cria realmente os meninos e as meninas é muito cruel. As meninas hoje, elas têm esse papel muito claro de que elas têm que servir, elas têm que agradar, e para isso elas se colocam em situações muito violentas, né? Você inclusive uma produção de pornografia por parte das crianças hoje em redes como o Instagram ou como o Snapchat e outras que eu nem conheço, mas que as meninas se postam seminuas, né? Meninas menor de idade mesmo, estou dizendo, se postam seminuas ou em poses eróticas, porque aquilo vai trazer curtidas para ela, aquilo vai trazer visibilidade para elas. Então elas acabam fazendo, elas se colocam nessa posição, porque essa é a posição que dão para elas e que falam que é de poder. Essa menina, ela está assistindo a... Eu sou péssima com o nome de pessoas pop, Beyoncé e pessoas como Beyoncé, e elas estão vendo que aquilo é chamado de poder e aquilo é o que uma mulher deveria ser, e elas vão imitar. Elas têm 10, 11, 12 anos e estão imitando. Estão imitando as poses, as caras, as fotografias e estão colocando na internet. Então, assim, o jeito que a gente está criando as crianças hoje na internet, e especialmente em relação à pornografia que foi levantado aqui, é muito cruel. Inclusive, não só o acesso que os meninos estão tendo, que eles vão aprender e que vão reproduzir nas meninas, mas o que as meninas estão fazendo também. Elas estão se colocando em posições que são muito que vão trazer muita desvantagem para elas, né? E a gente não fala sobre isso, a gente não conversa
sobre sexo com as crianças, a gente acha que não é importante e, no entanto, elas já estão fazendo esse tipo de coisa bem novinhos, né? Sim, a educação sexual ela é extremamente importante. A gente já está entrando assim numa etapa mais ou menos final, então eu vou falar de duas coisas. Arrematar isso que vocês falaram, colocando que existem algumas premissas da luta feminista. Coisas que se entende que são fundamentais para que a gente realmente atinja o objetivo de se libertar do patriarcado. Voltando um pouco, e falando muito rapidamente, é preciso dizer que a gente também não tira isso da nossa imaginação delirante. E em algum outro momento, em algum outro podcast, ou em algum dos inúmeros textos que você encontra no nosso site, você pode ver como é que foi que o movimento feminista foi se organizando ao longo do tempo, as conquistas que foram acontecendo, e principalmente que em algum momento ali, por volta da década de 60, 70, num movimento que a gente chama de segunda onda, a gente começou uma produção massiva, um estudo massivo da situação da mulher, de tentar entender como é que a gente chegou nesse lugar. São inclusive as obras que estão até aí hoje dando base e esses pensamentos sendo multiplicados aí, sendo evoluídos, e a gente entende que a base da exploração da mulher é o controle reprodutivo, então tem algumas pautas que são pautas base para a gente tentar buscar aí essa libertação. E aí a gente está falando de coisas como a gente já comentou aqui, a gente está falando de abolir gênero como hierarquia, como a gente entende, a gente está falando de fim da objetificação, da exploração do corpo da mulher, a gente está falando de autonomia reprodutiva, a gente está falando de humanizar o corpo da mulher, de forma que ele não seja visto apenas como um objeto sexual, devolver humanidade às mulheres. E aí a gente fala de combate à pornografia, combate à prostituição, exploração do trabalho doméstico e aborto, direito ao aborto e uma série de outras pautas assim que são centrais para que a gente consiga buscar mais autonomia. E lembrando sempre que o feminismo, a luta feminista, ela é eminentemente antirracista e anticapitalista. Isso também dá outro podcast gigante. Mas se esse feminismo ele não está libertando todas as mulheres, e aí principalmente a gente está falando de mulheres negras e mulheres pobres, porque elas são as principais atingidas pelas mazelas desse sistema, ele não está cumprindo o que ele tem que cumprir. Então, todas as nossas pautas e aquilo que a gente luta, ele é atravessado sim por uma discussão de raça e classe, e hoje em dia a gente está tendo desafios outros, que é tentar trazer o feminismo de volta para esse lugar. Porque, como tudo nesse maravilhoso mundo capitalista, o feminismo hoje ele foi completamente cooptado como um discurso de marketing, em que todo mundo acha muito bonito botar uma tatuagem de Vênus assim no ombro, mas não tem a menor ideia do que significa realmente se comprometer com o movimento de libertação das mulheres. E aí eu queria passar a palavra para as meninas dentro desse mote, que é o que está rolando hoje em relação ao movimento feminista e como a gente pode tentar dar aí essa correção de rumos para a gente realmente atingir os objetivos que a gente pretende. Então, Cila, eu acho que quando a gente fala em abolição de gênero, a gente consegue dar conta de toda a luta feminista. Porque o que as mulheres estão propondo desde que começaram a teorizar sobre a situação da mulher no mundo, desde os anos 60, 70, a própria Beauvoir também, que lançou O Segundo Sexo aí em 49, o que a gente está falando, né? O que é essa abolição do gênero? É a abolição da condição de subordinação da mulher. Rimou, né? Não queria parecer tão cafona com essa frase. Mas eu acho que... porque quando a gente fala em gênero, a gente está falando dessa escola, né? Dessa produção de papéis sexuais.
Inclusive, a gente nem gosta muito de falar de gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente fala, bom, a gente está falando de papéis sexuais. É essa escola que todo mundo frequenta, que é a socialização, que diz o lugar que a mulher tem que estar. Então, se a gente fala assim, não vai mais existir gênero, que é a hierarquia, que são os papéis sexuais, que é a socialização para os papéis sexuais, para que eles sejam cumpridos, a gente está falando, acabou toda a estrutura que o patriarcado inventou para a dominação das mulheres. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Como abolir gênero. Quando a gente fala de abolição da prostituição, abolição da indústria do sexo, abolição da feminilidade, abolição, tudo isso é abolição de gênero, na real. Que é o principal desafio do feminismo hoje. E como que isso está sendo cooptado pelo liberalismo, pelo capitalismo? Quando a gente se apropria das lutas sociais, dos movimentos sociais, né, quando o capitalismo se apropria, na verdade, quando o liberalismo se apropria das lutas sociais, ele esvazia o sentido. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo muitos homens incomodadíssimos com as atrizes da Globo que agora são feministas e estão fazendo mimimi. Ou, agora eu não posso falar mais nada e tal, não sei o quê. A gente está incomodando de alguma forma, né? As mulheres auto-identificadas como feministas estão incomodando de alguma forma, mas até que ponto esse feminismo global, né? Esse feminismo da Globo, esse feminismo das camisetas, esse feminismo das tatuagens de empoderamento, até que ponto esse feminismo ele desagrada homens, né? Ele fica aqui no discurso, no vazio, e até que ponto ele de fato modifica as estruturas patriarcais. Né, acho que essa que é a pergunta que a gente começou esse podcast, que é a sua decisão individual, ela pode ser considerada uma decisão feminista? Ela, de alguma forma, ela emancipa mulheres? De alguma forma, ela tira mulheres da condição de subordinação? Ou ela, na verdade, reafirma o poder masculino? Né? E aí eu acho que esse que é o grande desafio e as feministas chilenas escrevem maravilhosamente bem sobre isso, a Margareta Pisano, a Andréa Franulich, a Eda Gaviola, elas escrevem muito bem sobre isso, que elas vão falar. As mulheres só vão conseguir se libertar, né, abolir gênero, ou se libertar dessa condição de agradar homem, de subordinação, quando elas, primeiro, né, Beauvoir de novo, se perceberem enquanto uma classe, que a Beauvoir denuncia isso no Segundo Sexo, como em vários outros movimentos isso acontece, no movimento negro, no movimento de judeus, como eles se identificam enquanto classe, no movimento proletariado, e as mulheres não. Então, voltando, o nosso principal desafio é unir mulheres no entendimento de casta sexual. E depois, como a gente faz mulheres se voltarem para mulheres, para a educação de mulheres, para a emancipação de mulheres, para o cuidado de mulheres, para o amor entre mulheres, para, enfim, abrir mão dessa condição de feminilizada de subordinação, né? Então, os riscos do feminismo liberal é continuar fazendo simplesmente um burburinho sem sentido. É continuar fazendo um barulho, um peitaço, um beijaço, e essas pequenas agitações aí que na verdade não emancipam. Que muitas vezes, inclusive, podem ser reapropriadas pelo liberalismo, e vêm sendo reapropriadas pelo liberalismo, no sentido de fortalecer o poder masculino, né? Então, eu acho que o feminismo, ele precisa... É como se a gente precisasse juntar nossas peças de novo. Vem cá, volta todo mundo, volta, calma aí, equipe, vamos pensar aqui. Vamos, né, do zero aqui, como é que a gente vai fazer isso? E recuperar a história das mulheres, né? Recuperar a história das mulheres, o que as mulheres já escreveram, o que as mulheres já pensaram, quais iniciativas feministas já foram tomadas, porque só a partir daí a gente vai começar a conseguir pensar em práticas feministas para a emancipação de mulheres. E eu acho que eu estava falando antes também de como as meninas agem na internet, né? É bem sintomático do modo como o liberalismo ele coopta o feminismo, no sentido de que
várias dessas meninas que estão fazendo esse tipo de coisa, elas fazem em nome do feminismo. Elas dizem que são feministas e fazem porque querem, e é o meu corpo, minhas regras, e esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o liberalismo, ele pega muitas vezes pessoas bem jovens, né, ou pessoas que não estudaram movimento, não estudaram mulheres, não leram teoria, e mudam completamente o sentido para fazer elas se encaixarem em coisas que, na verdade, só continua o poder masculino, né? E dizem que elas estão fazendo aquilo porque querem, quando na verdade elas só estão seguindo o que a sociedade realmente espera que uma mulher faça ou que uma menina faça. Então, esse tipo de coisa, de você fazer o que a sociedade está esperando de você e dizer que faz porque quer, tá? Isso para mim é como o liberalismo tenta ressignificar o feminismo. E eu acho que mostrar para essas meninas e mostrar para essas mulheres que não é bem assim, que existe todo um poder patriarcal, que existe o gênero, que existe a heterossexualidade compulsória. Existe o gênero no sentido, né, de existe uma hierarquia entre os sexos. É o que a gente vem fazendo, né? É o que as feministas vêm fazendo, vem tentando conversar, vem tentando mostrar, mas a verdade é que nós temos bem menos voz do que os meios de comunicação oficiais, né? E esses meios de comunicação oficiais, eles se beneficiam do capitalismo. Então, eles vão tentar perpetuar esse tipo de coisa. Só que a gente não pode desistir, assim. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é continuar se juntando, porque na hora que a gente se une, a gente acaba tendo força para poder continuar fazendo nossos textos, para poder continuar fazendo nossas rodas, poder continuar fazendo nossos grupos, nossos coletivos, que é onde a gente vai conseguir tentar passar um pouco, né, esse patriarcado, tentar conseguir uma certa união de mulheres. E é isso que, assim, eu desejo para nós. A gente está falando de uma educação feminista, né, Mel? De uma educação genuinamente feminista. É disso que a gente está falando, é o que a gente precisa fazer, é educar. O compromisso das mulheres feministas, o compromisso das mulheres que se identificam como feministas, é educação. Educação das meninas mais novas, né? Chegar e educá-las para esse grande desafio, que é identificar as vozes do liberalismo, identificar quais são os holofotes que o liberalismo está entregando para elas e falar assim, ó, isso aqui não é poder. Isso aqui, bem como você bem disse, né? Isso daqui é o papel esperado para você, né? A gente tem duas possibilidades na sociedade. Uma é a mulher pornificada e a outra é a dona de casa, né? Isso está muito bem ilustrado na nossa socialização. As duas servem sexualmente homens. E aí, como é que a gente vai fazer isso? É postando uma foto pelada? Bom, a gente precisa questionar, né? A gente precisa questionar o liberalismo. E aí a gente precisa educar mulheres para que elas tenham discernimento e a coragem de sair dessa zona de conforto que é a manutenção do patriarcado. Sim, eu acho que é formar uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica de si mesmas, né? E uma visão que consegue compreender como o patriarcado funciona. Ela não é. Tem um texto da Cecília, inclusive, que fala isso, né? Não é um lugar fácil da gente estar, mas uma vez que você está, você não tem como sair, porque ele te abre os olhos de uma certa forma e a partir daí você vai conseguir modificar a sociedade, né? Vai conseguir modificar a si mesma e tratar mulheres de forma diferente, tratar homens também de forma diferente, né? E conseguir uma união muito melhor, né? Uma coisa que eu acho importante aí, gente, já entrando num ritmo de encerramento, tem algumas coisas que a gente sempre fala assim nas internas, mas é interessante a gente falar abertamente, que se a sua ação feminista pode causar ereção num homem, a sua ação feminista tá errada, amiga. Sabe? Se aquilo ali corre o risco de fazer um homem ficar de pau duro de qualquer forma, então não tá muito legal. Ela não tá servindo ao que ela deveria servir. O feminismo bom é o feminismo que incomoda o homem, que tira ele da zona de conforto, que faz ele ficar puto porque ele tá perdendo algum privilégio. É para incomodar, é para eles ficarem incomodados pensando, como assim?
eu não estou mais no centro do universo. O feminismo ele não é para você fazer aquilo que você quiser, né? Porque a nossa socialização nos ensinou a querer agradar macho. A gente precisa entender esse princípio básico. Se você ainda não desconstruiu isso, se você ainda não tem um entendimento do lugar que a socialização feminina nos leva, a gente não tem condição nem de dar conta das escolhas que a gente está fazendo. Porque mesmo mulheres assim que têm esse entendimento, a gente resvala toda hora nisso. Tipo, isso é uma escolha. Pois é, a gente estava falando disso no outro dia, como mesmo com consciência crítica, a gente se submete a várias coisas da nossa socialização, né? Não existe. Você bem colocou que o gênero é uma linguagem, né? E aí é uma língua mãe ali. A nossa língua mãe é esse lugar da feminilidade. A feminilidade masculina, a feminilidade que os homens inventaram. Então, como é que você abandona a sua língua mãe? Você não abandona a sua língua mãe. Você pode ficar atenta, você pode conseguir uma lupa, que é a lupa que o feminismo nos oferece, né? O despertar que a Melina estava falando. Mas abandonar, a gente não abandona. Então é se vigiar o tempo todo mesmo, e isso é extremamente cansativo, né? E é por isso que eu acredito realmente no poder da educação feminista e principalmente na nossa capacidade de despertar consciência crítica nas pessoas mais jovens, porque é uma chance da gente dar um bug nesse sistema de linguagem, sabe? De você pegar aí as gerações, as crianças e começar a tentar já passar desde cedo uma visão crítica desse sistema, da gente de repente estar aí, ó, tomando conta invadindo os espaços de mídia, invadindo os espaços de produção cultural e produzindo coisas que vão subvertendo um pouco essa lógica. A gente ter produtos para oferecer que vai fazer com que as outras gerações se enxerguem mulheres, enxerguem outros modelos de ser mulher na sociedade. Tem sempre uma briga, né, para dizer se o feminismo ele é revolucionário ou ele é reformista, mas se a gente for pensar que são 6.000 anos de patriarcado, que a gente não teve nenhuma sociedade em que, notadamente, mulheres não foram exploradas, conseguir reformar é revolucionário. Estar aqui com tudo que o patriarcado nos submete é revolucionário. Sempre digo, há 200 anos nós mal poderíamos frequentar escolas. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast para falar, galera, pau no patriarcado. E isso é poderoso, sim, isso é potente. A gente não pode perder isso de vista. Porque a gente também tem uma tendência de olhar para todo o problema e esquecer que a gente está caminhando e a gente está resistindo, sabe? O contra-ataque é sempre muito grande, a gente não pode dormir no ponto. Piscou o olho, vem o liberalismo, vem o capitalismo, o patriarcado se reformula e a gente perde muita coisa também. Mas nós estamos aqui, nós estamos resistindo. Então é isso, pessoal. Acho que a gente já falou bastante coisa. Tem mais um caminhão de coisas para falar. A gente colocou aqui conceitos que são bastante importantes para vocês entenderem. Entender o que é patriarcado, como ele opera, heterossexualidade compulsória, gênero. Tá com dúvida? Vai lá na página da QG, no Medium. E a gente também está com o site agora, www.qgfeminista.org. A gente está migrando os textos. Então, você não vai encontrar ainda bastante texto no site, mas eles estão todos lá, www.media.com/QG-feminista. A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram e os temas bombam de tudo quanto é lado. Tem informação por aí, tem consciência crítica se formando, é participar. E agora a gente tem o podcast que é para você ouvir enquanto você cozinha e faz o que acha interessante. Vou encerrar aqui antes de passar a palavra para as meninas, dizendo para todo mundo se manter firme, vamos juntas, nós chegamos até aqui. Feminismo é luta por libertação do patriarcado. A gente não aguenta mais ser subjugada. Agora eu vou passar para a Melina, depois para a Nath. Bom, gente, é isso. Então, eu acho que nós não podemos deixar o capitalismo se apoderar da nossa luta. Não podemos nos abater também, né? Porque são muitos os backlashes que a gente sofre.
E vamos nos unir, vamos continuar nos unindo e vamos seguir firme e forte. É isso, eu acho que que o feminismo que a gente está se propondo, que a gente está propondo aqui para vocês, é um feminismo mais difícil de ser cooptado, porque é um feminismo combativo, é um feminismo que combate as estruturas, é um feminismo que combate o capitalismo. Então fica mais difícil de ser apropriado pelo liberalismo, né? A gente tem muitas formas aí de trocar ideia. O podcast é um jeito meio. É legal, tá na moda, mas é pouco democrático, né? Não dá para ter pergunta e tal. Mas a gente está aberta pra caramba, a gente está sempre abrindo o saque lá do Instagram. A gente está sempre em diálogo pelas redes sociais. Vale a pena seguir a gente, trocar ideia. Tem muita, muita mulher com a gente. Somos 50 mulheres, pouco mais de 50 mulheres nessa coletiva. E somos todas bem críticas, bem combativas. E acreditamos na potência da união das mulheres. Valeu, muito bom estar aqui com vocês. Muito boa essa troca de ideia, fortalecedora. Espero estar junta e vejo vocês na próxima. Valeu, beijão. É isso aí, gente. Vamos ter mais podcast por aí, em periodicidade a ser definida, mensal, provavelmente, certamente. E